É uma das áreas mais dinâmicas da Igreja. A pastoral juvenil está presente em todas as dioceses e na maioria das comunidades cristãs e paroquiais há sempre um grupo de jovens. Mas tem sido pouca a reflexão teológica feita em Portugal sobre a pastoral juvenil. A Faculdade de Teologia do Núcleo de Braga da Universidade Católica Portuguesa quis dar o seu contributo para esta reflexão. Este ano, as jornadas de estudos teológicos tinham como tema geral a pastoral juvenil numa igreja jovem. Uma igreja que vê os jovens afastarem-se à medida que terminam o percurso catequético. Há um certo dinamismo infantil, se quisermos, nas nossas paróquias. Há algum dinamismo juvenil devido ao encontro, que também é importante e significativo, mas o momento decisivo em que o jovem assume a sua característica de adulto na fé e assume a responsabilidade de a transmitir às gerações seguintes, é um momento em que normalmente se dá a grande falha e, se quisermos, o grande abandono, o que significa que há alguma falta de consistência em todo este trajeto. A participar nestas jornadas, peritos nacionais e internacionais em pastoral juvenil e na transmissão da fé. Para o responsável pela educação cristã da Arquidiocese de Braga, a Igreja tem consciência do problema do abandono dos jovens nesse momento de passagem para a idade adulta. Por isso não defende mais catequese, mas sim acompanhamento. Até porque muita da catequese é vista como escola e é contraproducente para a missão que a catequese deve desempenhar, mas olhar a sério o que é a iniciação cristã. Se o indivíduo tem alguma familiaridade, tem alguma sensibilidade, depois vamos acompanhar. E aqui é que está, a meu ver, o grande segredo, é a necessidade de acompanhar. Para o padre Rui Alberto, sacerdote salesiano que se tem debruçado sobre estas questões, a pastoral juvenil tem de ser para todos, não apenas para aqueles que já têm uma vivência regular da fé. E tem de ser mais ousada. Acho que nós temos que ser muito mais corajosos, muito mais ousados. É essa a lógica da nova evangelização e aceitar com todos, com aqueles que estão mais fora, aqueles que perderam o sentido, aqueles que perderam o emprego, enfim, aqueles para quem o Evangelho não faz qualquer sentido, temos que falar com eles. Como? Escutando as suas perguntas e reelaborando as nossas respostas. E é nesse diálogo que as coisas poderão acontecer. Claro, isso é uma agenda exigente, é óbvio, mas acho que numa fidelidade criativa é a única agenda que vale a pena. O resto é aquilo que temos feito até agora, que são paliativos. Temas refletidos durante 3 dias numa iniciativa da Faculdade de Teologia desta cidade, que desta forma também se quis associar ao evento Braga, Capital Europeia da Juventude. Presente nestas jornadas a Riccardo Tonelli, um sacerdote italiano especialista em pastoral juvenil e educação. Para este professor emérito da Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, os jovens são hoje órfãos de pai e mãe, mas com excesso de paternidade e maternidade. Cabe aos educadores na fé combater a orfandade. Veio às Jornadas de Teologia de Braga traçar a radiografia do ser jovem nos dias de hoje. Riccardo Tonelli é sacerdote salesiano e uma das vozes europeias em pastoral juvenil. Defende que os jovens dos dias de hoje são órfãos de pai e de mãe, mas porque têm excesso de paternidade e de maternidade. Viviamo in una situazione di rottura tra le generazioni, mentre vivemos numa situação de ruptura entre gerações, onde cada um de nós recebeu do outro sentido, esperança, perspectiva. Hoje encontramos-nos sós, a ver se existem essas razões de vida, e os jovens sofrem enormemente. Por isso, a imagem que eu dou de um jovem de hoje é de um órfão, sem pai, sem mãe, pelo excesso de pai e mãe. Porque, caricaturando, eu digo, pai e mãe não são apenas dois, como normalmente seria, mas pelo menos 4. As famílias alargam-se criando laços laterais com várias pessoas. Depois, quem faz propostas procura substituir-se ao seu pai. E ao ser mãe, tendo em conta o facto de que muitos pais pensam que um sinal de maturidade é transformar o seu pai em seu irmão ou irmã. Il fatto che molti genitori pensano di essere maturati perché smettono di essere padre e diventano fratello o sorella. Uma situação que produz orfandade, isto é, um deserto na existência dos jovens. Ficam abertos a todas as propostas. É aqui que Riccardo Tonelli fala no renascimento da experiência religiosa. A necessidade de encontrar experiências que deem sentido à vida. Uma tarefa para os educadores na fé.
A primeira indicação, devemos ajudar as pessoas a ter vontade de vida, porque se um preferir a morte à vida, o desespero ou a alegria, não é fácil descobrir o Evangelho, que é uma bela notícia. Como se alguém quisesse deitar-se de uma ponte e encontrasse outro que o prende e diz: não te mandes. E ele diz: deixa-me fazer o que me apetece fazer. É necessário restituir esta alegria de viver, esta perspectiva de esperança às pessoas. Questa prospettiva di speranza alle persone. A outra coisa complementar é as comunidades eclesiais. Os educadores têm de fazer ofertas. A necessidade de uma bela notícia dentro desta alegria de vida. Uma bela notícia dentro questa voglia di vita. Desafios que se colocam à pastoral juvenil dos dias de hoje, onde os educadores da fé são chamados a dar sentido e esperança às novas gerações.